Se você soubesse o que o movimento deste osso desperta, jamais ficaria parado. Há pessoas que passam a vida inteira tentando alinhar a mente com um corpo que permanece morto. Você pode repetir mantras, ler todos os livros, se rodear de cristais e de silêncio, mas enquanto essa parte do seu corpo continuar imóvel, sua realidade vai continuar presa na mesma frequência. Você se sente desconectado, ansioso, estagnado. Mas o problema não é o que você está pensando, é o que não está movendo. Há um osso na base do seu corpo que guarda um pulso ancestral, uma memória vibratória tão profunda que a maioria nunca se atreve a tocá-la. E é precisamente por isso que nada muda, porque você tenta despertar sua energia enquanto mantém as portas fechadas. Este osso foi ignorado por gerações, mas nas tradições mais antigas era o ponto de partida de toda transformação real. Um portal vibratório escondido dentro do próprio corpo. Hoje, você vai descobrir 5 movimentos precisos, diretos, antigos, potentes. Cada gesto desperta uma frequência, cada pulso rompe um bloqueio. Não é teoria, é físico. Está codificado e está mais perto do que você imagina, bem na sua coluna, onde tudo o que você sente vibra e se manifesta. Começa aqui. Quase ninguém fala sobre isso porque não se pode vender, porque não dá status, porque exige presença real, não apenas presença mental. O sacro foi chamado de sagrado por uma razão. Não por convenção, mas porque guarda um código ao qual nenhuma meditação, nenhum mantra e nenhum livro podem acessar. É o primeiro osso que se forma no feto humano e o último a se decompor após a morte. Entre o princípio e o fim, é ele que sustenta a vibração da existência. Mas a maioria continua ignorando-o, obcecada em abrir o terceiro olho, enquanto a base do corpo permanece congelada, impedindo que qualquer energia ascenda. O modo criador não se ativa pensando, ele se ativa vibrando. E essa vibração não começa na cabeça, começa no corpo, mais abaixo do que nos ensinaram, mais real do que imaginamos, e mais simples do que nos permitimos aceitar. Quando você move o sacro, desperta um pulso que reorganiza seu campo interno. E esse campo interno muda a forma como você se relaciona com o mundo. A criatividade não é apenas uma ideia, é uma corrente, é uma frequência. E o que ninguém te diz é que essa frequência se acende na base da sua coluna, não na escrivaninha, não na inspiração espontânea, não na mente em chamas, mas no quadril em movimento. Há uma inteligência ali que o corpo lembra, embora a mente a tenha esquecido. Por isso, este primeiro passo não é para pensar, é para sentir. Você não precisa acreditar em nada, não precisa entender tudo, só precisa se mover da forma correta. Durante séculos, as culturas sábias compreenderam isso. Antes de existir a palavra criatividade, já existia o ritmo, a dança, os gestos. E esses gestos não eram arte, eram ativação. Não se tratava de expressão, se tratava de conexão. E o mais brutal é que hoje a ciência começa a confirmar o que os antigos já sabiam. Mover-se muda o estado químico do corpo, muda o fluxo do líquido cefalorraquidiano, muda a atividade do nervo vago, muda a maneira como percebemos o presente. Não é mística, é biologia, é mecânica energética, é reordenamento vibracional. Quando o sacro se ativa, acontece algo muito simples, mas muito profundo. A mente deixa de ser o centro e o corpo assume o comando. E isso não significa deixar de pensar, significa começar a criar a partir de outro lugar. Não do julgamento, não da comparação, mas de uma fonte mais crua, mais pura, mais potente. Neste primeiro nível do modo criador, não estamos falando de resultados, estamos falando de acesso. Acesso a uma corrente que existe dentro de você, mas que precisa ser liberada através de movimentos específicos. O primeiro desses movimentos é o traçado do infinito horizontal com os quadris. Não há rigidez, não há meta, apenas sensação. Com os joelhos levemente flexionados, os pés abertos na largura dos quadris, comece a traçar um 8 deitado com seus quadris. Sem pensar, sem julgar, sem buscar que pareça bonito.
Apenas sinta a curva, sinta como o movimento nasce de dentro e se expande para fora. Este movimento básico ativa a zona do sacro, dissolve padrões de congelamento emocional e reorganiza o campo vibratório do seu centro inferior. É um desbloqueio físico, mas também é um reinício energético. Não force. Não explique. Não intelectualize. Faça-o com os olhos fechados, em silêncio, durante 2 ou 3 minutos e observe como a mente começa a se desligar e o corpo começa a falar. No início, pode parecer ridículo, sutil ou até desconfortável. Mas se você continuar, algo se libera, porque o sacro guarda não apenas tensão, guarda histórias, guarda memórias, guarda bloqueios que a linguagem nunca conseguirá processar. Quando você o move, está dizendo sem palavras: estou pronto para lembrar, estou pronto para soltar, estou pronto para voltar a criar a partir de um lugar que não depende do esforço mental, mas do acesso corporal. Este primeiro gesto pode parecer insignificante, mas se você o fizer com respiração consciente e sem expectativas, ele se torna uma porta que se abre por dentro e que, uma vez aberta, começa a emitir outra frequência. E quando sua frequência muda, a realidade responde. Não porque você é especial, não porque você merece, mas porque está emitindo a partir da origem. Você já não está pedindo, já não está mendigando inspiração. Você está ativando sua capacidade de recebê-la, não da mente, mas do centro que sustenta sua coluna, sua energia e seu poder criativo. Quando você faz este primeiro movimento, não está dançando, está reconfigurando a raiz da sua vibração. Está saindo do modo automático e entrando no modo criador. Mas isso é só o começo. Há mais 4 movimentos e cada um deles revela uma camada diferente da sua arquitetura criativa. Um acessa a energia bruta, outro transforma a intenção em direção. Outro reorganiza o eixo mente-corpo e outro ativa o campo externo que comunica sua vibração ao ambiente. Mas você não pode fazer todos de uma vez, porque cada um precisa de seu espaço, sua integração, seu tempo de assentamento. Então, por agora, faça apenas o primeiro. Todos os dias, 2 ou 3 minutos. Sem pressão, sem expectativas. Deixe que a vibração se instale, deixe que a informação chegue, deixe que o corpo te lembre o que o mundo te fez esquecer. O modo criador não é uma habilidade, é um estado. É um pulso que começa embaixo, que sobe em espiral e que reorganiza toda a sua forma de estar presente. Então, comece pela base. Comece por mover o que sempre esteve imóvel e observe o que começa a despertar. Não fora, não nas suas conquistas, mas dentro. Bem no lugar onde tudo começa e onde ninguém te ensinou a olhar. A maioria das pessoas acredita que a criatividade começa na cabeça, mas isso é uma ilusão bem instalada. Nos ensinaram a pensar que as ideias nascem na mente, que o trabalho criativo se trata de planejar, visualizar, executar, resolver. Nos treinaram para ficar em cima, no mental. Mas o que nunca nos disseram é que a mente sem raiz é um balão solto. O que pensamos sem corpo não tem potência, não tem direção. Não tem substância. A verdadeira criatividade, aquela que se manifesta no mundo, que transforma, que nasce sem esforço e flui sem entraves, não começa no que você pensa, começa no que você ativa. Mais abaixo, muito abaixo. Hoje, vamos descer um pouco mais. Porque se o primeiro movimento despertou a porta, este segundo passo a empurra para se abrir por dentro. Não é teoria, não é uma metáfora bonita. É literal. A ativação do sacro não apenas libera a energia estagnada, também muda a direção da sua corrente interna. Sabe por que a maioria das pessoas fica presa em ideias que nunca se concretizam? Porque sua energia não sobe. Fica girando em círculos, acumulada, reprimida, trancada numa zona onde não encontra canal. Pensar sem mover o corpo é como tentar acender uma lâmpada sem conectar o cabo. E hoje, vamos conectar esse cabo. O movimento que você vai aprender agora não desbloqueia, ele dirige. É a onda vertical da pelvis.
Um gesto tão simples que parece insignificante, mas aí está a chave. O mais poderoso quase nunca se vê. Com os pés firmes, os joelhos levemente dobrados, o peito relaxado, comece a bascular a pelvis para frente e para trás, como uma onda que sobe desde o cóccix, entra no ventre, se recolhe e desce de novo. Não há pressa, não há rigidez. É uma oscilação fluida, natural, como se sua coluna respirasse desde baixo. Enquanto faz isso, sincronize com a respiração. Inale quando bascular para frente. Exale quando retornar para trás. E repita. Este movimento ativa o que muitos antigos chamavam de eixo interno, um canal que vai do sacro até o centro do crânio. E ao movê-lo, algo começa a se acender. É como se seus pensamentos descessem um degrau e se tornassem sensações. Como se o que era confuso em cima começasse a se clarear embaixo. E então, a energia começa a fazer o que por anos esteve tentando. Subir, mas não sobe como uma ideia, sobe como uma presença, como uma certeza sem palavras, como um calor que acende lento e reorganiza o que estava disperso. Com o tempo, este movimento muda sua química. Literalmente, o movimento pélvico, quando feito de forma consciente e com respiração profunda, estimula o fluxo do líquido cefalorraquidiano, um fluido que sobe pela medula espinhal até o cérebro e que está diretamente conectado com a clareza mental, a sensibilidade perceptiva, a capacidade de sentir sem se saturar. Também estimula o nervo vago, essa autoestrada de informação que conecta o intestino, o coração e o cérebro. Quando este nervo se ativa, o sistema nervoso se regula, o estresse diminui, a mente se acalma, a percepção se abre. E de repente, algo novo aparece. Espaço. Não espaço mental, espaço interno. Como se, finalmente, você tivesse lugar para que algo se crie do zero. Isso é o modo criador. Um estado onde você não precisa ter tudo claro para se mover, onde não precisa controlar nada para confiar, onde as ideias já não nascem do esforço, mas de um lugar mais fundo, mais calado, mais real. Este segundo movimento é uma antena que une o mais denso com o mais sutil, o físico com o invisível. E quando essa antena está ativa, as ideias começam a aterrissar sozinhas. Elas vêm a você. Você nem as busca. Você as recebe porque seu canal está aberto, porque sua vibração está clara. E aqui está a diferença. Antes, você pensava que era você quem tinha que criar. Agora você entende que a criação flui através de você. Não se força, se permite. E para permitir, é preciso estar disponível. Não disponível com a mente ocupada, disponível com o corpo presente. Este movimento vertical não só ativa seu eixo, também educa sua mente a ceder, a deixar de controlar, a se render a algo mais sábio que suas ideias. Seu corpo. Porque seu corpo não está confuso, está cheio de códigos. E um desses códigos é este movimento simples que você faz com a pelvis. À medida que o pratica, você vai começar a notar coisas. Talvez uma emoção antiga apareça, talvez uma lembrança física, talvez uma sensação que você não sabe como nomear. Não a detenha, não a analise. Apenas respire e permita. Porque isso que aparece é sinal de que seu corpo está soltando algo. Uma camada, uma armadura, um padrão. E quando você solta, cria espaço. E quando há espaço, algo novo pode nascer. As pessoas querem criar a partir da mente porque é aí que está o controle. Mas o verdadeiro poder não está em controlar, está em canalizar. E canalizar só ocorre quando o eixo está aberto, quando a energia pode fluir desde a base, passar pelo ventre, cruzar o peito, tocar a garganta e chegar até o centro do crânio. Em muitas culturas, o chamaram de Kundalini, em outras de Chi, em outras simplesmente de energia vital. Mas o nome não importa. O que importa é que já está dentro de você, só que não teve por onde se mover. E este movimento permite isso. Pratique-o todos os dias, mesmo que por 3 minutos. Não busque que se sinta incrível. Não busque que algo aconteça. Apenas faça-o.
como quem rega uma semente sem exigir que ela floresça instantaneamente. O corpo precisa de constância, não de intensidade. E pouco a pouco, o que antes era mental começa a ser vibracional. O que antes era esforço começa a ser impulso. O que antes era luta começa a ser ritmo. Este segundo passo é o começo do canal. É o gesto que te permite passar de pensar em criar para sentir a criação nascer. É a ponte entre a vontade e a inspiração, entre a ideia e a manifestação. E o mais potente não depende do seu estado de ânimo. Você pode fazê-lo cansado, frustrado, apagado, e ainda assim algo se move. Porque não se trata de como você se sente, se trata de que você o faça. E se você o faz, o corpo responde. No fundo, o que você está ativando aqui não é apenas um eixo físico. É uma postura energética. Uma forma de estar na vida mais alinhado, mais aberto, mais presente. A criatividade não se trata de inventar coisas novas. Se trata de se esvaziar o suficiente para receber o que sempre esteve aí, esperando que você o deixasse passar. E essa permissão não se dá com a mente, se dá com o corpo, com seu sacro, com seu eixo, com sua respiração. Então, repita este movimento como se fosse uma oração silenciosa, uma conversa entre sua pelvis e seu crânio, uma dança lenta onde cada oscilação é uma chave. Não se preocupe em fazê-lo bem, faça-o vivo, faça-o sincero, porque o corpo não responde à perfeição, responde à verdade. E se você o faz a partir daí, algo inevitável acontece. Você entra em modo criador, sem esforço, sem teoria, apenas porque seu canal está desperto. E esse despertar não tem volta. Tudo o que você não expressa, seu corpo guarda. E guarda em espirais, em nós, em camadas invisíveis que se enroscam na base da sua existência. O que você não pôde dizer, o que não soube sentir, o que evitou enfrentar, não desaparece. Desce, se instala, se acumula na região mais ignorada da sua anatomia energética. A pelvis profunda. Não há palavras para isso, não há lógica que o traduza. Apenas movimento, mas não qualquer movimento. Hoje, você vai entrar numa zona muito mais sutil, menos visível, mais potente, porque há memórias que não se desbloqueiam por fora, nem mesmo com gestos evidentes. Há memórias que se ativam por dentro, sem força, sem ruído, em silêncio absoluto. E para isso, você precisa de uma espiral. Não aquela que se desenha com o corpo para fora, mas aquela que se sente por dentro. A que nasce no centro exato do sacro e gira sem se mover. Esse é o terceiro movimento. Um que não se vê, mas se sente. Um que não se faz, mas se invoca. Aqui não há forma, não há postura. Apenas atenção, apenas presença. Você vai se deitar no chão com os joelhos dobrados e os pés apoiados. Nada mais. Feche os olhos, leve sua consciência para o centro da sua pelvis e agora, sem mover nada, comece a imaginar que nesse ponto há uma espiral girando muito lentamente, como se o osso sacro respirasse em círculos, inalando para dentro, exalando para fora, sem empurrar, sem apressar, apenas sentir. O que você está fazendo aqui é entrar em contato com uma camada do corpo que a maioria nunca acessa. O nível celular, o espaço onde habitam memórias que não são suas, mas te habitam. Feridas que você não lembra, mas que condicionam suas escolhas. Bloqueios que não são mentais, mas afetam suas decisões. Este movimento não busca liberar no sentido emocional tradicional. Não é uma catarse, não é um choro. É mais profundo, é uma reconfiguração. Quando você visualiza essa espiral interna, está mandando um sinal para suas células, estou escutando. E assim que o corpo sente que você não está tentando consertá-lo, mas acompanhá-lo, ele se abre, solta, reordena. O que estava preso começa a fluir, não para fora, mas para o seu lugar, porque nem tudo o que está bloqueado deve sair. Às vezes, o que o corpo precisa é simplesmente voltar ao seu ordem natural. Este movimento desperta um tipo de criatividade que ainda não tem forma. É a criatividade bruta, não estruturada, não dirigida.
É a semente, a vibração antes da imagem, a sensação antes da palavra. E quando isso se ativa, o corpo inteiro entra num estado que não se pode fingir, o da regeneração vibratória. É um estado onde você não pensa o que fazer, o corpo começa a te fazer pensar. Você começa a ter ideias que não vêm da sua história, vêm do espaço novo que se criou ao soltar o velho. E o mais incrível é que você não precisa entender, só precisa sustentar a espiral, respirar com ela, ser testemunha. A ciência ainda não tem um nome concreto para isso. Alguns o chamam de interocepção profunda, outros de ativação neurosomática subconsciente. Mas as culturas antigas sabiam disso há milhares de anos. Nas tradições africanas, este tipo de escuta corporal era parte de rituais silenciosos de iniciação. No taoísmo falava-se do sopro do osso, no xamanismo andino, do espírito que gira dentro. Todos apontavam para o mesmo, a um ponto no corpo onde a consciência não se move com palavras, mas com pulsos. E esse ponto está na base da pelvis. Este exercício não te dará resultados imediatos. Não espere luzes, visões ou respostas claras. Não é para isso. Este movimento é uma semeadura, uma forma de restaurar um canal que estava quebrado por desuso. E quando esse canal volta a receber energia, você o sente, não como uma explosão, como uma quietude, como se dentro de você algo se reorganizasse sem fazer barulho, E essa reorganização é profundamente criativa, porque não nasce da pressão de fazer, nasce da permissão de ser. No modo criador, isso é essencial. Criar a partir do que se ordena sozinho, a partir do que respira dentro, a partir do que não precisa de controle. Faça este movimento todos os dias, mesmo que por apenas 3 minutos. Deite-se, feche os olhos, coloque sua atenção dentro, gire com a espiral, respire sem interferir. Não o transforme numa técnica, não o transforme num desafio. É o oposto, é se render à forma que não se vê. E é aí que se escondem os códigos mais poderosos. Porque o corpo não guarda informação em palavras. Guarda informação em padrões de movimento, em sequências internas, em espirais. Quanto mais você praticar este gesto invisível, mais notará algo estranho. Você começa a agir diferente na vida diária. Toma decisões a partir de outro lugar. Não do medo, não da urgência, mas de uma espécie de centro interno que não sabia que tinha. Esse é o sinal. O corpo começa a liderar, a mente começa a seguir. E o que antes era ruído se torna direção. Sem drama, sem luta, apenas clareza. Não lhe dê um nome, não o explique, não o publique. Faça-o em silêncio, como se fosse um código só seu. Porque é. Nenhum corpo responde igual, nenhuma espiral gira igual. O que se ativa em você é irrepetível. E aí está o verdadeiro modo criador, em deixar de copiar modelos e começar a se mover a partir da sua própria vibração. Este movimento te leva direto a isso. Você já não está buscando inspiração, está escutando o lugar de onde ela surge. Já não está tentando ser criativo, está permitindo que o criativo te atravesse. E essa permissão se dá no mais fundo do corpo, num ponto onde a lógica não chega, mas o pulso sim. Faça-o a cada dia, 3 minutos, na cama, no chão, em silêncio. Porque o que você está movendo agora não é o corpo, é a memória. E quando a memória se alinha, a criação não só se torna possível, se torna inevitável. Há uma verdade que ninguém te diz. Você não pode criar a partir de um corpo que não respira. Você pode ter as melhores ideias do mundo, os conceitos mais brilhantes, a mente mais treinada. Mas se sua respiração está presa, sua energia também está. Respirar não é só meter ar para dentro. Respirar é mover vibração, é permitir que o corpo se abra por dentro e emita um sinal. Porque toda criação, antes de tomar forma, é um campo. E todo campo responde à vibração que você emite. Se seu corpo está contraído, seu campo está fraco. Se sua respiração é superficial, sua presença é borrada. E se não há presença, não há criação. Apenas repetição, apenas esforço, apenas esgotamento.
Por isso, hoje, vamos entrar numa prática que não parece movimento, mas é. É o quarto gesto, e é um dos mais sutis e potentes, a pulsação rítmica com a respiração. Não se confunda, não é um exercício de respiração tradicional. Não é pranayama, não é técnica de oxigenação. Isso é vibração dirigida desde o centro mais esquecido do corpo. Você vai se sentar ou deitar, como for mais confortável. Coloque suas mãos logo acima do púbis, onde começa seu abdômen inferior. Feche os olhos, inale suavemente e, ao exalar, contraia muito sutilmente o assoalho pélvico. Não force, não aperte. Apenas uma leve pulsação para cima, como se uma onda muito pequena ascendesse da base do seu corpo. Inale de novo, relaxe, exale, pulse e repita. Este gesto cria um microimpulso energético, um batimento que não se vê, mas que se sente. E esse batimento viaja pela coluna, desperta o sacro, sobe pela medula, atravessa os chakras, estimula a glândula pineal e chega, sem que você saiba, ao campo eletromagnético que rodeia seu corpo. Ele o reconfigura, o ordena, o limpa. E essa limpeza não é espiritual, é física, é elétrica. A ciência já começa a entender isso. A contração consciente do assoalho pélvico, sincronizada com a respiração, ativa circuitos neuronais que estavam adormecidos, reduz o cortisol, aumenta a produção de ocitocina e serotonina, recalibra o sistema límbico e, o mais potente, reativa a percepção interna. Essa capacidade esquecida de saber sem pensar, de sentir sem ter que analisar. Aqui não se trata de controlar, se trata de sincronizar. Sua respiração e sua base dançando juntas, num ritmo que não gera esforço, mas expansão. À medida que você repete este movimento, algo começa a mudar na sua forma de estar. Seus pensamentos já não dominam. Sua presença começa a falar mais alto. E quando a presença fala, o ambiente escuta. O mundo reage diferente, porque você já não está emitindo a partir do medo ou da necessidade. Está emitindo a partir de um centro estável, um campo vibrante, um eixo que não pede, irradia. O modo criador precisa desta base, porque sem um campo ordenado, tudo o que você tentar manifestar se dissolve no ruído. Esta pulsação, embora mínima, cria coerência. Coerência entre o que você é, o que emite e o que atrai. E quando isso se alinha, você não precisa empurrar a realidade. A realidade se organiza ao seu redor. Não por magia, por ressonância. Muitos buscam técnicas para atrair o que desejam. Visualizações, afirmações, mapas dos sonhos. E não está errado. Mas tudo isso são sinais mentais. Se o corpo não os acompanha, eles se perdem no ar. Uma intenção mental sem um campo vibrante é como gritar num deserto. Esta pulsação é o megafone, o tambor que ressoa na matéria, a onda que viaja da sua base para o espaço que te rodeia. E esse espaço começa a responder. Mas isso não se consegue com força. Não é uma contração violenta, é uma dança muito fina entre respiração, assoalho pélvico e consciência. De fato, quanto mais suave, mais potente. Quanto menos você força, mais se ativa. Porque o que você está despertando aqui não é um músculo, é uma frequência, um ritmo que esteve latente no seu interior desde antes de você saber falar. Alguns mestres antigos diziam que todo o corpo tem uma música secreta, que cada órgão tem sua nota e que o sacro guarda o tambor original, o batimento primitivo, o ritmo da alma na carne. Quando você faz esta pulsação, está tocando esse tambor. Não para que outros o escutem, para que seu sistema inteiro lembre quem você é, quando não está bloqueado, quando não está dividido, quando todo você vibra numa mesma direção. E quando isso acontece, você nota, não fora, dentro. Você deixa de se sentir disperso, deixa de agir a partir do esforço. Você se torna um canal. E tudo o que você faz, desde uma conversa até uma obra criativa, nasce desse eixo. O corpo, a mente e o campo vibrando em uma só emissão. Se esse tema desperta seu interesse, os e-books do canal estão fixados no primeiro comentário.
Aprofunde esse conhecimento com ainda mais clareza e sabedoria. Vamos continuar. Pratique esta pulsação todos os dias. Se puder, ao acordar ou antes de dormir, faça-o durante 5 minutos. Inale suave, exale e pulse. Relaxe, respire, sinta. Você não precisa buscar resultados. O resultado é o estado que se gera enquanto você o faz. Esse estado é criação pura, é presença energética, é direção silenciosa. E a partir daí, tudo começa a fluir. Você verá que, com o tempo, sua criatividade muda. Já não é mental, é instintiva, orgânica, precisa. Você se sente guiado não por ideias, mas por sinais internos. Você se torna capaz de dizer não, sem culpa, de escolher sem medo, de criar sem se comparar, porque seu campo está completo. Não busca validação, apenas expressão. E essa expressão, em modo criador, não tem forma fixa. Pode ser arte, pode ser uma decisão, pode ser uma conversa honesta, pode ser simplesmente viver com clareza. O que importa não é o que você faz, é de onde você o faz. E se você o faz a partir desta pulsação, o que você cria começa a se materializar, porque sua vibração já não é ruído de fundo. É um sinal claro, é uma ordem silenciosa, é uma declaração sem palavras. Essa é a força deste quarto movimento. Ele te devolve o controle sem que você tenha que lutar por ele. Te dá a raiz sem que você tenha que parar. Te dá a direção sem necessidade de entender tudo, porque você entende a partir de outro lugar, de onde o corpo respira, pulsa e emite. E quando você emite a partir daí, não precisa gritar nada para o universo. Ele já está te escutando. Há um momento no processo criativo em que tudo muda de lugar. Você já não está só desbloqueando sua energia, já não está só limpando seu campo. Você está começando a emitir, não para dentro, para fora. E esse instante é sutil. Não vem com fogos de artifício, não traz uma voz na sua cabeça. É algo mais fino. É quando você se dá conta de que seu corpo deixou de ser um recipiente e se tornou um canal. Você já não está carregando sua história. Está transmitindo uma vibração nova. E essa vibração começa a afetar o ambiente. Não porque você tenta, não porque você manipula, mas porque o que você faz, o que diz, o que decide, emite uma coerência que antes não estava ali. Isso é o que acontece quando você chega ao quinto movimento. Tudo o que você fez antes, o desbloqueio, a ascensão, a espiral, a pulsação, foi para chegar aqui, a este momento onde você já não está apenas movendo energia dentro de si, mas está criando uma onda real, palpável, que altera o campo ao seu redor. E não há mágica nisso, há física, vibração que se organiza, frequência que se emite, coerência que impacta. Este quinto gesto não se parece com os anteriores. É o mais livre, o mais intuitivo, o mais aberto, porque agora seu corpo já não precisa recordar. Já começou a criar a partir do que sabe. A única coisa que precisa é de espaço. E o mais curioso é que esse espaço não está no ar. Está no chão. Sim, literalmente. No contato que você tem com a terra, com o que toca, com o que habita. Porque uma vibração não só se gera, se transmite. E para que se transmita, precisa de uma base. Você vai se levantar com os pés bem plantados. Não só apoiados, plantados, como se pudessem criar raízes. Sinta como o peso se distribui, como suas pernas sustentam, não empurram. A partir daí, deixe que seus quadris comecem a se mover numa combinação livre do que você praticou. Um traçado de infinito, uma onda, uma pulsação sutil. Mas agora, sem estrutura. É o corpo que conduz, que improvisa, que busca seu próprio ritmo sem seguir uma fórmula. Este movimento não tem nome, porque não há um só. É o gesto que surge quando o corpo está alinhado e se sente seguro para criar sem controle. É o momento em que a dança se torna código. Cada pequeno impulso muscular, cada respiração sincronizada, cada giro pélvico se converte num sinal vibratório. E esse sinal não fica em você. Sai, toca, atravessa, chega. Embora você não o veja, está afetando o campo. Sua vibração está reorganizando o seu ambiente
E isso é criar. Não a partir do pensamento, mas da emissão. As culturas antigas sabiam disso. Por isso não falavam de criar como um ato intelectual. Falavam de transmitir a partir do corpo. Na África Ocidental, os griots não contavam histórias, as encarnavam com movimento. No Pacífico Sul, as mulheres cantavam enquanto balançavam seus quadris, não para entreter, mas para semear intenções no campo. No Mediterrâneo Antigo, os rituais femininos do sacro incluíam danças sem coreografia, porque sabiam que o que importava nem era a forma do gesto, mas a vibração que ele gerava. Este quinto movimento é isso, uma criação sem forma fixa. É como falar num idioma que não precisa de tradução. Seu campo emite e o mundo entende, não em palavras, em ressonância. E o que antes se sentia bloqueado, uma conversa, uma ideia, uma decisão, começa a fluir sem que você saiba por quê. Porque seu corpo está organizando a realidade sem passar pela mente, está ativando uma inteligência que não planeja, mas acerta, não calcula, mas percebe. E o mais poderoso é isto: quando sua vibração se torna coerente, você já não precisa se esforçar para ser criativo. A criatividade começa a acontecer sozinha, em cada gesto, em cada palavra, em cada instante cotidiano. Você deixa de esperar o momento perfeito para criar, porque se dá conta de que cada momento é uma criação. O que você escolhe comer, o que diz ou não diz, como caminha, como respira, tudo isso vibra. Tudo isso emite, tudo isso transforma. Este é o ponto onde o modo criador se torna seu estado natural. Você não precisa estar inspirado, está em vibração. Não precisa de uma ideia brilhante, está em coerência. Não precisa estar em silêncio absoluto, está em sintonia. E essa sintonia se sente. As pessoas notam, não porque você diz coisas profundas, mas porque se sentem tocadas por algo que não podem explicar. Sua presença fala, seu campo transmite, seu corpo ordenado começa a afetar a realidade desordenada. E sem se impor, sem empurrar, sem dominar, as coisas mudam. Faça este quinto movimento sem expectativas. De pé, em silêncio, em qualquer lugar. Apenas mova. Não dance para se expressar, dance para emitir, para enviar, para marcar presença vibratória. Não precisa parecer bonito, não precisa que alguém entenda. Este gesto não é para mostrar, é para ressoar. E nessa ressonância, cada célula do seu corpo começa a trabalhar numa nova direção. Você já não está repetindo histórias passadas, está semeando uma nova narrativa. Não na sua mente, mas no seu campo. Por isso, quando você ativa o sacro de forma profunda e sustentada, acontece algo inesperado. Você começa a se sincronizar com pessoas, com momentos, com caminhos. E não a partir da mente, mas da vibração. O que antes parecia sorte, agora parece natural. O que antes levava anos, agora chega sem buscar. O que antes requeria esforço, agora simplesmente flui. Porque seu campo vibracional se alinhou com o pulso da realidade. Você está criando no mesmo idioma que a vida. E esse idioma é corpo, é ritmo, é presença. Esta é a parte do modo criador que muito poucos alcançam. Porque não se trata de fazer mais, se trata de fazer menos, mas com mais precisão. Se trata de confiar que, quando você está alinhado, não precisa correr, não precisa empurrar. Só precisa se mover quando o corpo sente, não quando a mente diz. E isso para a mente é aterrorizante, porque significa soltar o controle e se entregar a uma inteligência mais antiga que o pensamento, a inteligência vibratória do corpo. Neste nível, o movimento do sacro já não se trata de desbloquear, nem de acender, nem de transmitir. Se trata de escutar. Escutar seu pulso interno e compará-lo com o do ambiente. Escutar quando avançar, quando esperar, quando retroceder, quando permanecer em quietude. É uma dança entre seu centro e o mundo. E essa dança não se ensaia, se sente. Por isso, a prática aqui é diferente. É mais contemplativa, mais lenta, mas também mais precisa. Você vai se levantar, sem se mover.
Apenas sinta seus pés, sua base, sua pelvis. Respire e escute. Não com os ouvidos, com a pele, com o peito, com o ventre. Escute se seu corpo quer se mover hoje. Escute se ele quer repousar, se quer avançar ou simplesmente estar. Este tipo de escuta cria um campo de sintonização. E quando esse campo está ativo, sua percepção muda. Você já não precisa de sinais externos, você o sente vindo de dentro. A isso chamavam de kairos na Grécia Antiga. O tempo exato, o momento em que o universo se abre e você está pronto para atravessá-lo. Mas ninguém falava de como estar pronto. Hoje você sabe como, movendo sua base, afinando seu eixo, vibrando em presença. Porque a oportunidade não se cria a partir da vontade, se cria a partir da coerência. E quando você está em coerência, o universo não responde com ruído, responde com sincronia, com pessoas que aparecem, com projetos que se encaixam, com decisões que fluem. Não como mágica, como geometria precisa de tempo e corpo. O fascinante é que quando isso ocorre, sua relação com a vida inteira muda. Você já não está apressado, já não está se comparando, já não está olhando para o lado para ver se está indo bem. Você está escutando seu pulso, e seu pulso é suficiente. O que você faz, faz no momento justo, e o que não faz também é uma criação, porque já não precisa estar em tudo, só precisa estar presente. Esse estado de clareza, esse saber quando sim e quando não, é o que muitos confundem com intuição. Mas não é só intuição, é alinhamento vibratório. Com o tempo, este nível do modo criador te converte em algo mais que um indivíduo criativo. Te converte em um nó, um ponto de ressonância dentro de uma rede maior. E essa rede te responde. Você vê isso no pequeno. Uma chamada inesperada, uma ideia enquanto caminha, uma frase que escuta e te dá a chave. Não são coincidências, são respostas. Porque você está vibrando no lugar certo, na frequência certa, no instante certo. A prática aqui não é complexa, é simples, mas requer honestidade. A cada dia, antes de agir, pare. Sinta seu corpo, observe sua pelvis, respire em direção ao sacro e pergunte sem palavras. É agora? É hoje? É este o passo? E se o corpo diz não, espere. Se o corpo diz sim, atue sem duvidar. Aprenda a confiar nesse sinal que não vem da cabeça, mas do eixo profundo. Porque ali não há ansiedade, não há urgência, apenas clareza. Este sexto nível é onde o modo criador se torna uma bússola. Você já não precisa de mapa, já não precisa de garantias. Seu corpo se tornou um instrumento preciso, afinado, conectado. E esse instrumento sabe onde, quando e como vibrar. Não por cálculo, por ressonância, por afinação, por confiança no que já está dentro de você, esperando que você o escute. Porque criar não é impor algo ao mundo, é vibrar tão claro que o mundo se reorganiza para te dar passagem. E quando isso acontece, você não precisa empurrar. As portas se abrem sozinhas. Depois de toda esta jornada, algo se torna evidente. Nunca se tratou de aprender algo novo, mas de recordar o que sempre esteve em você. Você não estava quebrado, não lhe faltava nada. O que acontecia era mais simples e mais profundo. Seu corpo estava desligado. E quando o corpo está desligado, todo o resto se desconecta. As ideias se tornam confusas, as emoções se tornam pesadas, as decisões se tornam um fardo. Mas agora você sabe. Bastou voltar ao início, mover o osso esquecido, despertar a base. E a partir daí, o modo criador se acendeu. Não como uma técnica, não como um hábito, como um estado real, vibrante, físico. Aqui já não se trata de gestos, já não se trata de movimentos. Você cruzou esse limiar. Seu corpo já não precisa de estruturas externas para vibrar. Agora, você é o movimento. Já não tem que fazer a prática. Você é a prática. Você se converte num campo vivo, um corpo que respira desde a raiz, uma consciência que habita cada músculo, cada osso, cada vibração. E quando você chega a este nível, algo muito sutil ocorre.
O corpo deixa de ser matéria e se torna linguagem. Um idioma sem palavras, um emissor puro. Você percebeu que já não pensa tanto como antes, que já não briga com cada emoção, que já não busca tanto fora. É porque o corpo está desperto. E um corpo desperto não precisa de validação, não precisa de explicação. Basta a si mesmo. E isso muda tudo. Porque a mente se acalma, o coração se assenta e o tempo se organiza a seu favor. Não porque você está fazendo o certo, mas porque está habitando o verdadeiro. E o verdadeiro sempre encontra sua forma. Este estado é silencioso. Não se anuncia, não grita, não tem fogos de artifício, mas se sente. Você sabe, o mundo nota. Sem se dar conta, você deixou de buscar o modo criador como um lugar a que chegar. Compreendeu que ele sempre esteve em você, esperando que você se alinhasse com ele. Não na mente, não nas palavras, no seu eixo, na sua base, nesse osso sagrado que ninguém te ensinou a mover, mas que sustenta tudo. E agora você pode entender algo que antes só escutava como frase vazia. Você cria sua realidade, não como um desejo, não como uma fantasia, como uma lei vibratória real, precisa. Porque tudo o que você emite a partir de um corpo alinhado retorna multiplicado. Porque tudo o que você sente a partir de um campo coerente se manifesta sem esforço. Porque você já não está repetindo padrões alheios, está escrevendo a realidade a partir da sua própria frequência. A este ponto, o que você faz tanto faz. Não importa se você dança, se fala, se cria arte, se trabalha em silêncio ou se simplesmente caminha pela rua. Tudo se torna criação. Tudo é gesto vibratório, tudo é linguagem energética. Sua sola presença modifica a energia de um lugar. Não porque você é especial, mas porque está presente. Realmente presente. Não como conceito, mas como corpo habitado. E isso é algo que não se pode fingir, não se pode ensinar, não se pode copiar. Só se pode viver. E é isso o que você está fazendo. Está vivendo desde a raiz, desde a verdade, desde o ritmo que sustenta a existência. O que começou como um pequeno movimento de quadril agora é uma mudança completa de direção. Você não está mais em reação, está em criação. Já não precisa se afirmar com ideias, você se afirma com vibração. Você descobriu que o corpo não era uma máquina, era uma antena, um templo, um campo de criação pura. E tudo o que estava bloqueado, o medo, a indecisão, o cansaço, a ansiedade, se dissolve quando o corpo lembra seu lugar, quando o sacro pulsa, quando seu eixo se ativa, quando sua base está viva, porque você não precisa controlar a realidade, só precisa vibrar nela, com clareza. Este fechamento não é um final, é uma reiniciação. A partir de agora, cada coisa que você viver vai se sentir diferente, não porque você mudou de vida, mas porque, finalmente, está vivendo desde dentro. Está olhando o mundo com o corpo aceso. Está agindo a partir de uma clareza que não precisa de argumento. Está caminhando com uma raiz vibrante. E a partir daí, tudo é criação. Então, não pare. Não o transforme em rotina. Não o reduza a um exercício a mais. O sacro não quer sua disciplina, quer sua presença, sua verdade, sua entrega. Mova quando sentir, respire quando precisar, pulse quando o corpo te pedir. Porque você já não está fazendo um processo, você é o processo. E isso é o modo criador, uma frequência, um estado, um caminho que se caminha sozinho quando o corpo toma a palavra, quando a alma se instala na carne e quando você deixa de pedir permissão para começar a emitir. Porque agora você sabe, quando o sacro se ativa, a realidade escuta e responde.